Alô, bem-vindos a mais um episódio do Tudo com CH, o seu podcast de informações, alegria, histórias, contando histórias. CH de contando histórias e CH de Chamochumbi. Eu sou o Bruno Chamochumbi. E eu sou Pedro Chamochumbi, famoso irmão do Bruno. Mais um episódio, nós juntos nessa jornada incrível para contar histórias de emoção, histórias de transformação. E hoje, de uma forma especial, nós trazemos ela que é uma grande profissional, mas sobretudo é nossa grande amiga, né, Pedro? Grande amiga e de longa data, né, Bruno? Que rodou o mundo, né, com inúmeras experiências, e hoje a gente tem a alegria de tê-la sentada aqui com a gente. Cristina Matsuoka. Seja muito bem-vinda, Cris. Alô, Cris. Gratidão pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje e ver os dois juntos. Que legal. Muito bonito, viu? Muito bom esse projeto. Estou feliz mesmo pela parceria de vocês. E a gente também por ter você aqui, de estarmos juntos com você, exatamente porque, como falamos, você é uma grande amiga de adolescência, a gente acompanhou o seu desabrochar profissional. Você que começou muito forte na moda, sempre teve as artes na veia. Sim. E hoje é uma das consteladoras sistêmicas, xamânicas mais importantes do nosso país. Que história é essa? Que trajetória é essa, né, Pedro? Exatamente. Conta pra gente, Cris, como que você entrou nesse universo, se descobriu como essa super Cris que você é? Super Cris, viu, gente? É demais. A gente vibra com tudo que você faz, porque tudo que você faz é diferente. Por isso que a gente deu a esse episódio o nome de Mulher Medicina. Você é a verdadeira Mulher Medicina. Você trabalha a medicina da natureza, do amor. Conta pra gente. Eu brinco que quando você descobre a sua medicina, a maneira como ela se manifesta vai mudando, o como muda, mas a medicina não muda. Então, a minha medicina é ser contadora de histórias. E eu já fiz isso de muitas formas. Já fiz isso na moda, já fiz isso na educação, já fiz isso no teatro, no cinema, e hoje eu faço através das constelações sistêmicas, que é uma grande contação de história. Só que é a história da sua vida, a história dos seus antepassados, a história que veio, que começou, que teve início muito antes do que você imagina, né? Então, eu fiz todo esse movimento de conhecer a minha medicina e saber como é que eu aplico essa medicina. Então, eu brinco que hoje eu estou consteladora, não quer dizer que eu vá continuar, porque o como vai mudando. E você tem que aprender a trabalhar com esses ciclos que a vida vem trazendo para você, sem medo de finalizar um ciclo para poder começar um outro ciclo, né? Eu comecei na moda, como vocês sabem, como vocês falam. Eu era muito pequena quando eu decidi, pequena, né? Eu era muito jovem, adolescente, talvez. Adolescente. Quando eu decidi trabalhar com moda, e trabalhar com moda foi incrível, porque um desfile de moda é uma grande contação de história, que tem muita pesquisa por trás ali, e é uma maneira de você contar aquela história daquela coleção na passarela. Se tornar referência e buscar elementos que te coloquem para o outro, né? Exatamente. E a roupa, eu brinco que assim, a roupa é como se você tivesse uma tela em branco, que é o seu corpo. E aí você escolhe algo que vai dar a cor de quem você é através da roupa que você escolhe para manifestar a sua história naquele dia, porque também muda, né? Às vezes você quer usar uma roupa para ir numa determinada festa, você quer até estar de um jeito, às vezes de outro. Então, é uma tela que você vai pintando. E quanto mais autêntico você é, mais estilo você tem. E o estilo que conecta, né? Uns têm estilo, outros copiam o estilo, né? Estilo tem a ver com a autenticidade e com autoconhecimento. E a moda foi minha primeira ferramenta de autoconhecimento. Então, quando eu fiz a faculdade, eu brinco que eu fiz 2 faculdades. Uma faculdade, que foi em Morumbi, e a outra faculdade, que foi a Santa Clara, na Galeria Ouro Fino. Que é onde você foi trabalhar com a moda e se relacionar com as pessoas no corpo a corpo, no dia a dia. Exatamente. E em início dos anos 2000, a Galeria Ouro Fino era o centro, o berço, a efervescência da moda autoral e da quebra nacional. Dos paradigmas na moda. Exatamente. Então, assim, tinha muita experimentação, inclusive de corpo, né? Body piercings, tinham estúdios lá na Galeria Ouro Fino, tatuadores. Então, tinha muita coisa lá na Galeria Ouro Fino. Então, eu aprendi muita coisa com esse universo novo. Porque imagina, eu saio aqui do interior,
Eu saio de Piracicaba, vou para São Paulo, me estabeleço lá e vou para esse universo, que era um universo completamente novo do que era o universo que eu estava acostumada aqui, em Piracicaba, certo? E aí eu chego lá e começo a experimentar também. Uma explosão, né, Cris? De diversidade. Né? Exato. E é o que você queria. Você sempre foi muito inquieta, muito colorida, muito pesquisadora dos hábitos, das coisas. E aí você chegou lá na explosão da referência da moda no país, da moda alternativa, Exato. se assim a gente pode dizer, mas moda das tendências, né? Das sim, tendências, não era né? moda alternativa. E era o berço de novos estilistas, né? Então a gente tinha a loja da Erika Ekizili lá, a Mulher do Padre, Thaís Guzmão, tinham muitas marcas que estavam iniciando na moda que estavam lá na Galeria Ouro Fino. Incipientes ali, prontas para estourarem. Exatamente. Então, estar na Galeria Ouro Fino, o próprio Marcelo Sommer começou lá e depois teve uma loja na frente da Galeria Ouro Fino. Então, estar lá era vivenciar a moda 24 horas por dia. Então, para mim, foi muito bom. E eu aprendi muito com isso. Aprendi muito em quem eu queria me tornar, em ser quem eu queria me tornar e aquilo que eu gostaria de fazer. E eu brinco que a minha primeira constelação sistêmica aconteceu com o meu TCC de moda, sabia? Jura? Juro. Lá você teve embrião. Lá eu tive embrião, sem saber, gente. Olha só que interessante. Quando eu me formei em moda, eu decidi que o tema do meu TCC ia ser teatro bunraku e teatro kabuki. Porque, Bruno sabe, eu estudei muito teatro aqui, fiz parte do grupo Seta, aqui em Piracicaba, e foi uma dor para mim ter que escolher se eu ia me tornar atriz ou fazer moda. Daí eu escolhi fazer moda, porque daí eu falei assim, eu consigo fazer figurino, de teatro, cinema, então você eu não vou se perder. Sentiu que seria mais amplo. Mais amplo, exato. E aí eu decidi fazer o meu TCC inspirado no teatro kabuki e bunraku. E aí, eu fiz um estudo, eu fui fazer, inclusive, uma imersão de teatro kabuki que a USP proporcionou lá em São Paulo, eu consegui me inscrever. Você mergulhou na sua ancestralidade. Eu mergulhei, assim, tipo, para conhecer mesmo como era. E aí eu fiz, e o texto do meu TCC era um texto de apresentação da minha coleção, era um texto falando que eu estava me reconectando às minhas raízes ancestrais que eu tinha esquecido, que eu tinha deixado de lado e tudo mais. O texto inteiro é falando sobre isso. Bem, fiz o meu TCC, me formei entre os 30 maiores desfiles da faculdade na época, de 150 desfiles, eu fiquei entre os 30 melhores. Então, eu fiz 2 bancas de desfile, foi muito legal. Corta. Isso quando eu tinha 23 anos, 24 anos. Tá. Corta, 35 anos, já consteladora. Fui descobrir que o meu avô, pai do meu pai, com quem eu não tive contato, que morreu 20 anos antes de eu nascer, ele era ator de teatro kabuki e escrevia poesia. Meu Deus. Ou seja, você como consteladora, corta também porque eu quero perguntar isso já. Você como consteladora, depois você vai explicar melhor, mas você acha que a nossa história sempre aparece pra gente, mesmo que a gente não saiba, não queira ou até negue? Sim, com certeza, porque a gente é uma extensão dos nossos ancestrais. Então, os nossos ancestrais vivem através de nós. E naquele momento eu estava honrando algo que meu avô tinha deixado de lado. Eu acho isso emocionante. Que era o teatro kabuki. Então, foi uma maneira de eu incluir aquilo que meu avô abriu mão pela família dentro do meu sistema. Ele abriu mão? Abriu, porque 11 filhos, né, Bruno? Como é que vai trabalhar no teatro? Como é que vai se como apresentar? que faz tudo. Né? Então, muito provavelmente, eu não conheci meu avô pessoalmente em vida, mas eu sinto que eu tenho uma conexão muito grande com ele. Eu estava honrando a história dele naquele momento, sem saber. Né? Eu fui saber isso com 35 anos. E foi uma grande alegria para mim. Eu tenho muita honra de ter feito esse TCC. Né? E dedico hoje a esse meu avô. Emocionante, né, Pedro? Muito. E dá para perceber que esse realmente foi o principal, né? O principal ponto de virada, né, Cris, na sua vida, porque você vem com uma necessidade de ter uma expressão, né, artística,
com um autoconhecimento ali já gritando em você, quer dizer, poxa, eu tenho que seguir os meus propósitos, ou eu vou ser atriz, ou eu vou na moda, mas eu não abro mão dos meus propósitos. Sim. E aí, quando você se conecta a essa ancestralidade, né, eu imagino que é a partir daí que você começa a ter esse caminhar como terapeuta, né, com esse olhar de constelação. Em que momento, Cris, você começa a olhar para a moda como uma ferramenta e não mais como uma profissão, e começa a olhar para essa sua missão como consteladora? Quando é que vira essa chavinha da moda para consteladora? Se percebe? Bem, então vamos por partes. O meu TCC chamava Por Trás da Armadura. E o que eu dizia ali no início, quando eu estava me formando em moda, é que você tinha que usar a moda não como uma armadura, e sim para expressar quem você era. Então, isso já foi a ideia geral. Então, essa sementinha já estava dentro de mim. Porém, eu era muito jovem. E a nossa medicina, ela vai se expressando conforme a gente vai adquirindo ferramentas para a gente conseguir expressar essa medicina. Então, naquele momento, era isso que eu tinha. Daí, eu fui trabalhar em outras marcas. Comecei na Galeria Ouro Fino, dentro da economia criativa, né? O antro da economia criativa, que era a Galeria Ouro Fino, dentro da Santa Clara. Fui trabalhar na banca de camisetas, que também era o início ali de um e-commerce, entendeu? Lá em 2008, quando ninguém falava de e-commerce, eu já trabalhava com e-commerce. Aí saí, fui trabalhar em grandes marcas da moda, trabalhei na Lelis Blanc, né? Aí já como visual merchandiser, que foi onde eu estabeleci, né, o meu conhecimento de moda. Aí fui trabalhar na Fórum, na Tufiduec, na Triton, que eram grandes modas, porque eu queria trabalhar no São Paulo Fashion Week, queria ter essa experiência de desfile, a Lelis não desfilava, e a Fórum, a Tufiduec sim, então eu fui para esse grupo, trabalhei anos lá, aí saio de lá, trabalho em algumas outras marcas pontuais, e aí eu vou trabalhar na Educar, que era uma startup de educação, em que eu trabalhava na área de moda, porém escrevendo roteiros, trabalhando figurino e trabalhando em educação, que era o melhor dos mundos. Porque olha só que interessante. O que acontece? Em 2012, eu começo a mergulhar no mundo do xamanismo. Eu tenho minha iniciação dentro desse antro espiritual, desse muito caminho. Mais como uma busca pessoal. Totalmente como uma busca pessoal. Ali, eu tive que quebrar muitas amarras, inclusive, quebrar muitos paradigmas, trabalhar muito condicionamentos que eu tinha, que, de alguma forma, me fechavam dentro de quem eu era naquele momento. Mas todo o processo de expansão de consciência pede para que você quebre paradigmas e quebre condicionamentos e transforme isso. Reprograme, né? Exatamente. Reprograme, faça uma mudança. Então, eu comecei a ter isso dentro de mim. E é lógico que tudo que está dentro se reflete no fora. E isso também começou a se refletir. Você começou a buscar terapias que, de alguma maneira, além de mudar alguns quesitos pessoais, começaram a impactar no trabalho. Exatamente. E aí, quando eu decidi que eu não ia mais trabalhar com moda, quando, em 2012, eu tive que trabalhar com uma coleção que tinha pele. De animais. De animais. Eu já era vegetariana, sou vegetariana desde 2010, e eu tinha que dar treinamento dentro da marca que eu trabalhava, e tinha uma coleção com peles raras. Então, tinha pele de avestruz, pele de crocodilo, pele de cobra, pele de castor. Verdadeiras? Verdadeiras. Ou seja, tocou num lugar seu num lugar que não valia mais, né? Tocou num lugar que era assim, era o que eu acredito versus o que eu não acredito. E como eu vou ensinar alguém a fazer algo que eu não estou acreditando naquilo, que eu acho que já é retrógrado e não funciona mais? Então, em 2012, eu achava que a moda não tinha mais que caminhar para esse lado, de usar pele de animais. E como que eu ia treinar pessoas a vender algo que eu não acreditava? Não dá. E aí entrou num conflito interno. Aí eu decidi que eu não queria mais. E, paralelamente à moda, eu sempre trabalhei com cinema. Então, eu sempre fiz figurino. Meu primeiro figurino eu fiz em 2005, de um curta. Então, eu sempre trabalhei com cinema.
E ali eu peguei e falei assim, não, eu vou para as artes, vou trabalhar com figurino, vou investir nisso. Aí fui estudar roteiro, fiz curso de roteiro, fui trabalhar essa parte. Então, quando eu chego na Educar, eu estou formada, entendeu? A sua praia, a sua casa. Era tudo que eu queria. E eu passei por um momento que eu fiquei sem trabalhar, em 2013, assim. Fiquei 6 meses sem trabalhar, imersa. E eu lembro que um dia eu estava assistindo um filme da Mara Mourão. Eu lembro muito bem isso. Inclusive, eu contei essa história para ela. Eu tive a oportunidade de contar essa história para Mara Mourão. Legal. Eu tava, todo dia de manhã, eu ficava assistindo um monte de vídeos de autoconhecimento no YouTube para, tipo, o que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso, sei trabalhar com moda, não sei fazer outra coisa minha e tal. vida. Aí eu assisti um filme que chama Quem Se Importa, da Mara Mourão, em que ela fala de mercado social ali. E aí eu lembro que eu acabei o filme, porque a arte tem isso, né? Ela te toca num lugar que você não sabe como. Aonde que ela tocou, e ela te transforma. Mas toca. Toca num Claramente, lugar que né? você não sabe e te transforma. É a função da arte. É a função da arte. E Só aí, viver não basta, né? eu acho que a maior E a ferramenta de liberdade da transformação arte, né? é a arte. A arte tem essa liberdade de tocar como for, da forma que for, porque a expressão também veio livre, né? Exato, exatamente. E aí me tocou, né, nesse lugar de transformação. E eu lembro que no fim eu estava chorando. Eu lembro que abri o meu computador, eu tinha um blog antigo que chamava Acho que Foi Para Você, e eu escrevi um post lá no meu blog falando tudo que eu queria fazer. Né? E era uma quarta-feira. E eu lembro que eu tinha passado numa seleção para uma vaga super legal se eu quisesse continuar na moda. Então, assim, aquela vaga que fala assim, nossa, agora eu sou foda, que eu consegui essa vaga. E aí, na quinta-feira, eu liguei para o RH dizendo que eu não ia para essa vaga. Uau. Porque na quarta-feira eu tinha tido esse insight de que não era isso que eu queria. O meu coração falou mais forte, sabe? Já tinha nascido uma nova crise ali. Alguma coisa ali. E eu liguei. Foi o e-mail mais difícil, porque ali... Isso em 2013 ainda ou 2014? 2013. 2013 ainda. Final de 2013. Daí, ali, eu decidi que não ia para o mercado, né? Não ia voltar para o mercado da moda. E eu lembro que foi super difícil, mas foi libertador. Porque na quarta-feira eu assisti o filme da Mara Mourão e teve um sinal, né? Que eu falo que o universo fala com você. Eu namorava um cineasta nessa época e teve um encontro lá em São Paulo dos cineastas e tal, e ele me chamou para ir no encontro. E quando eu chego nesse jantar, a Mara Mourão estava falando. Aí eu peguei e falei, não é possível que essa mulher está aqui. Tinha acabado de assistir o filme dela. Entende? Assim, tipo, minutos atrás tinha acabado de assistir. Tava na efervescência. Exato. Aí fui falar com ela e tal, depois eu falei, não, isso é um sinal. Aí na quinta-feira eu escrevi esse e-mail. Eu juro, na sexta-feira de manhã, eu fiquei no vazio, né? No nada. Na sexta-feira de manhã tinha a vaga da Educar no meu e-mail. Como chegou isso no meu e-mail, não faço a mínima ideia, mas chegou. E eu tinha certeza que essa vaga tinha sido feita para mim, sabe? Aí eu tinha uma amiga que trabalhava na Educar. Eu liguei para essa minha amiga, eu falei assim, amiga, tem uma vaga aí, assim, assim, assim. A minha amiga falou, não tem essa vaga, tem uma pessoa nesse cargo. Eu falei, vai checar na RH para mim, por favor. Que é minha vaga. Aí ela checou na RH, inclusive, sou muito grata a essa amiga. Ela checou na RH, ela falou assim, ai, Cris, realmente tem essa vaga aqui. Manda o seu currículo para mim que eu vou mandar aqui no RH. Aí ela mandou no RH, eu fui fazer a entrevista já na certeza que a vaga era minha. E você já do futuro, né? Porque você entrou numa empresa, num projeto No que startup. já previa, uma startup que já previa o ensino à distância. Exatamente. Que loucura isso. Isso foi em 2014 já, Educar, né? Tipo, porque acho que foi final de 2013, no início de 2014, não me lembro muito bem. Mas eu lembro que eu entrei na Educar em 2014, então provavelmente aconteceu em 2014 isso. E aí fui para Educar, entendeu? Fiz a entrevista e fui contratada. E aí lá na Educar era muito criativa a empresa, startup, início, vamos testar e tal. E aí eu comecei a desenvolver a minha metodologia de como eu ia trabalhar, que hoje eu chamo de curadoria de conhecimento.
né? Então, eu comecei a trabalhar essa minha metodologia de transformação pessoal através de outros conhecimentos. E lá na Educar ainda, eu entrei em contato com a Lala Deislin, com o que a Lala pregava. Que é uma futurista, assim, né? Exatamente. A Lala Deislin é a principal futurista do Brasil, eleita uma das 100 mulheres que podem mudar o mundo. Eu tive o privilégio e a oportunidade de trabalhar com a Lala Deislin, de fazer parte da Fluxonomia 4D no início, na primeira turma, que também foi um curso telepresencial. Ela inovou usando aquilo que a gente tinha. Então, a gente usou o Zoom na época que ninguém sabia o que era Zoom. Que a Lara é futurista, né, gente? Ela pesquisou, ela pôs para dentro. E aí a gente fez um curso telepresencial, que era transmitido ao vivo, que era muito inovador na época, com a Lala Deislin. Eu fiz parte disso quando eu saí da Educar. Eu saí da Educar e já fui trabalhar com a Lala. Lá na Lala, pensa assim, quando você estuda futuro, você fala assim, futuro, né? Nossa, uma coisa de outro mundo e tal. Só que o conhecimento de futuro também fica dentro de um campo. Porque como que você acessa o futuro? Né? Como tem que ter alguma referência agora, né? Exato. Você tem que ter um link. O futuro é um projeto, né? Exatamente. Ele é uma visão, né? Não necessariamente exatamente. Existe, né? Ele é algo que ele acontece na cabeça das uma pessoas, projeção, né, e tal. E tem 3 linhas básicas de estudo de futuro. Tem futuros prováveis, futuros possíveis e futuros desejáveis. E a linha de futuro da Lala era futuros desejáveis. Por quê? Porque tinha algo ali que era o X da questão, que era o que o ser humano deseja. Ponto. Então, a linha de futuro que a Lala trabalha é essa. O que o ser humano deseja para o futuro e o que ele quer criar para o futuro. Aí vale um corte, Cris. Quer dizer, você vem com uma mentalidade já de design, né? Sim. Orientado, né, a essa questão, né, de autoconhecimento, autoafirmação, identidade. Você vem num processo desse de design, né, que é associado a esse autoconhecimento, né? Quem faz moda, né, faz conhecendo o outro, e quem escolhe uma peça é porque se conhece, né, e decide como se vestir. Então você veio numa linha de design e aí você passa a trabalhar com um design de futuros desejáveis, né? Isso é uma transição muito interessante, mas que não abandona toda a sua bagagem, né? Nem um pouco, porque olha só, a moda é uma ferramenta de comportamento humano. Então, ela traduz comportamento humano. Eu brinco que é o jeito mais rápido de você conhecer o que está acontecendo numa sociedade é através do vestir. Se você consegue ler a roupa da pessoa e entender os símbolos e os códigos que estão ali presentes, você consegue ler aquela cultura, aquela sociedade. Entende? Então, a moda, ela faz isso rapidamente. Não tem como, você consegue expressar. E isso me ajudou, inclusive, quando eu fazia figurino. E você sempre muito imersa nisso, né? No cinema, depois você acabou entrando nesse processo de educação. Já estava, no quesito, no aspecto pessoal, se aprofundando nesse conhecimento terapêutico, na questão xamânica, Exato. No entendimento dos seus desafios e autoconhecimentos. Como é que você sai da educação, ou não sai, né? Porque, na verdade, a moda se junta com a educação, que começa a encontrar as terapias. Como é que você faz essa adição da terapia num processo que estava indo muito bem de curadoria, de conhecimento, de entendimento de processos, de criação e entendimento de fluxos corporativos e pessoais? Como é que você entra na terapia? Então, lá com a Lala, nos estudos de futuro, a primeira coisa que a gente estuda no início, assim, é o campo morfogenético. Por quê? Porque o campo morfogenético é um campo de informação que todo mundo que tem um corpo consegue acessar. Porém, a gente, dentro das nossas inteligências humanas e do jeito que a nossa educação é desenhada, a gente não trabalha muito a inteligência, que é no aspecto natural, que é inteligência naturalista, que é como você se relaciona com a natureza,
e a inteligência espiritual, que são 2 inteligências que foram adicionadas depois, né? Porque dentro do primeiro estudo eram 7 inteligências, aí perceberam que tinham mais essas 2. Ok. Entende? E dentro do estudo de futuros, você precisa entender da inteligência naturalista e dessa natureza, dessa inteligência espiritual, que é muito interessante para você trabalhar o ser humano, certo? E olha só que interessante, quando eu comecei a trabalhar com futuro e novas economias, eu percebi que eu já fazia isso na moda. Porque na moda você trabalha com tendência. Você tem que prever, você tem que olhar para frente. Exatamente. Então, eu já lia campo morfogenético sem saber. Então, eu falei, gente, eu estou sendo treinada há 10 anos para isso, sem saber. Prototipando futuros desejáveis, aqui antecipando tendências, lendo a sociedade. Exatamente, sem saber. E aí eu me apaixonei pelo campo morfogenético. Daí eu falei assim, gente, eu quero trabalhar com isso, porque isso é o futuro. É isso. Se eu conseguir entender esse campo morfogenético, vai ser tudo o que eu preciso aqui. As pessoas têm uma tendência de achar que, por exemplo, o campo morfogenético é uma coisa meio mágica. Não é nada disso, né? Transcendental ou assim, de cinema, uma coisa que está muito longe. Não é uma coisa prática, né? É algo científico, físico, né? Físico. É físico, é real, exato, né, Cris? Exatamente. E tem a ver com biologia, tem a ver com pessoas, né? Animais também acessam o campo morfogenético. Por isso que eu falo, qualquer pessoa que tem um corpo, né? Qualquer ser que tem um corpo, consegue acessar o campo morfogenético. Animais acessam muito facilmente, porque eles não se distanciaram da natureza, né? Eles têm uma conversa com a natureza que é instintiva, né? Exato. Só que o ser humano, como se distanciou da natureza, precisa reaprender a estabelecer essa conexão. E aí eu pego e vou estudar campo morfogenético. Aí eu estudei teoria U, que é uma metodologia do Alton Sharmer, do MIT. Muito usada na inovação também, né? Muito usada na inovação, que trabalha o campo morfogenético. E aí eu fui estudar a tal da constelação sistêmica familiar. O que é isso? Nem sabia o que era. Falei, mas trabalha com campo morfogenético, eu vou estudar. E aí, fui fazer o primeiro curso. Ficou encantada? Fiquei encantada. Quando já eu de vi, constelação. Tá. Quando eu vi, eu já estava constelando, porque eu tinha muita facilidade de leitura de campo, porque, como eu falei, eu já tinha sido treinada há 10 anos, que eu fazia isso sem saber. Eu só dei um nome para aquilo que eu fazia e não sabia. Né? E aí, eu falo que, assim, quem é constelador, de fato, não é o constelador que escolhe a profissão. É a constelação que escolhe o constelador. Entende? Então, a constelação me escolheu. Cris, e aí eu comecei a trabalhar com constelação. Para quem não conhece, então, explica um pouquinho melhor o que é esse conceito da constelação, né? Como que isso está no nosso campo, está no nosso dia a dia e faz parte mesmo da nossa história e também tem a ver com o nosso futuro, com a nossa jornada. Claro. Então, vamos lá. Constelação. Quando você pensa em constelação, o que você pensa? Penso em uma grande rede de estrelas, né? Exatamente. Tem a ver? Tem. Exatamente. Então eu tinha essa dúvida. Porque pensa assim, para uma constelação existir, todas as estrelas precisam estar lá. Se uma estrela estiver faltando, já não é aquela constelação. É do italiano, né? Costellare, né? Não é? Não, da onde é? Não. Então, na verdade, isso foi uma tradução que veio pro Brasil, né? Pro brasileiro, constelação. Mas em alemão, né? Bert Hellinger, quando ele estabeleceu o nome da terapia e tudo mais, é colocação. Aí, na tradução, foi para constelação, que tem a ver. Mas é colocação. Por quê? Porque você precisa estar no seu lugar, dentro do sistema. Atribuir lugar. Tá. Você precisa estar no seu lugar, dentro do seu sistema, para que aquele clã fique em ordem. Entende? Que tem a ver com a constelação também. As constelações estrelares, as estrelas precisam estar no seu lugar. Então, é como se você ocupasse a sua estrela dentro da sua constelação familiar. Entende? É isso. É o grupo familiar sendo reconhecido e cada lugar sendo dado aos seus membros. Exatamente, Bruno. É isso aí. Olha! Isso eu tenho. Você já está quase... Por quê, né? Eu sou um fã, né? Você sabe disso. Bem.
E isso tem a ver, né, Cris, com as dimensões, então, da ancestralidade e com as relações atuais, né? Porque na nossa constelação a gente tem essas dimensões, né? Tem... que logo, né, na abertura do nosso papo aqui, você resgatou, por exemplo, né, a história de vida do teu avô e como você conseguiu ali se conectar com isso. Então, é uma herança que estava ali na tua constelação familiar. Exato. Ao mesmo tempo, tem a ver com a família que você constrói, com o ambiente que você desenvolve, né? Como é que é? Explora um pouco mais, Cris, esse conceito para nós. Eu acessei, né, através do campo morfogenético, a história do meu avô, que eu não conhecia, mas eu acessei de alguma forma e trouxe ali e manifestei. Então, através do campo morfogenético, a constelação ela trabalha a ancestralidade. É um campo onde você vai trabalhar a ancestralidade. Eu gosto dessa metáfora, que é como se fosse um grande almoço em família, em que você é convidado para almoçar com toda a sua família, aqueles que você conhece e aqueles que você não conhece. Então, é como se você se preparasse para estar nesse grande almoço em família. Você vai chegar nesse lugar, ocupar sua cadeira nessa grande mesa e conversar com todo mundo, que nem um almoço em família mesmo. E aí várias coisas podem acontecer. Segredos são revelados, pode aparecer brigas, intrigas, coisas que não foram bem resolvidas. E a constelação vai colocando tudo isso em ordem para essa grande celebração, que é a celebração da vida, que acontece no almoço em família. Essa é uma ferramenta que vem ganhando espaço, inclusive nos meios jurídicos, e diante desse espaço que se atribui à constelação familiar sistêmica, tem também como você trouxe isso para o xamanismo. Como é que você engatou isso no xamanismo dentro de uma coerência e de algo que faz sentido para quem usa de forma consciente e amorosa essa terapia? Bem, eu não trouxe do xamanismo. Na verdade, a constelação nasce do xamanismo. Tá. Vamos colocar no lugar Legal. Como a constelação pede que seja, né? Por quê? Do mesmo jeito, quando você vai estudar lá a teoria U, Pedro, que você é da inovação, eu sei que você gosta desse tema, a teoria U, ela vem de grande parte da metodologia de ensinos ancestrais norte-americanos, dos índios norte-americanos, dos nativos norte-americanos, que o Otto foi estudar com os xamãs norte-americanos para trazer a metodologia. A constelação também. Muita gente não tem esse conhecimento, porque não é muito se falado. Mas o Bert Hellinger, ele era um missionário. E ele viveu durante mais ou menos uns 15 anos com a tribo dos Zulus, na África. Quem que é a tribo dos Zulus? Né? Quem que é? Né? Na verdade, hoje em dia não se fala mais tribo, né? Dentro da etnia. A etnia, né? Zulu. Então, vamos lá. O que é? Quem que são os Zulus? Os Zulus é aqueles que trazem um Ubuntu, por exemplo. O conceito do Ubuntu. Sou eu porque somos todos. Então, já tem esse senso de comunidade. E Bert vai lá e começa a falar assim, gente, peraí, né? O que está acontecendo aqui? Porque pode até ter escassez de recursos alimentares, né? Escassez de recursos tecnológicos e etc., só que eu vejo uma grande felicidade acontecendo aqui, nessas pessoas, quando elas estão juntos, nas celebrações, nas festas. E eu vejo que elas não ficam doentes tão facilmente quanto o pessoal lá da Europa. E eu começo a perceber, e ele começou a perceber coisas, e observar, porque o Bert era um grande observador, né? Ele era uma pessoa que gostava de observar e ter esse entendimento. Ele falou, o que será que essas pessoas fazem que a gente não faz? E aí ele começou a perceber os ritos, os cultos aos antepassados. Tem padrões, né? De relacionamento. Exatamente, porque ele ficou lá durante 15 anos. Então, ele começou a ver as relações também, né? Que se estabeleciam durante as gerações. Aí ele chegou, e a grande genialidade do Bert foi essa, de conseguir sintetizar em 3 leis sistêmicas, que são leis da vida. Se a vida fosse um jogo, né, essas seriam as regras da vida, vamos dizer assim, que é a lei do pertencimento. Então, todo mundo tem direito a pertencer, não importa o que essa pessoa fez, ela tem o seu lugar. A segunda lei é a lei da hierarquia,
Os que vieram antes são maiores do que vieram depois, certo? E a lei do equilíbrio de troca. Para a gente ter boas relações, a gente precisa aprender a trocar. Entende? Eu dou um pouquinho, a outra pessoa dá um pouquinho, e assim vamos, de pouquinho em pouquinho, nessa dança da vida. Na reciprocidade da energia ali, né, Cris? Exatamente. Então, ele teve esse conceito. E aí, a partir disso, ele falou, agora eu percebi, como que eu consigo aplicar isso dentro de uma metodologia para que isso seja feito na prática? Aí, quando ele volta desse grande impacto cultural que ele teve lá na tribo dos Zulus, né, na etnia dos Zulus, ele volta para a Alemanha e começa a estudar várias metodologias de terapia, né, unidas até com teatro. Olha só que interessante. Que é o psicodrama. Para representar ali a estrutura familiar. Exato, a Gestalt terapia que estava Então, o psicodrama é uma associação muito direta com a constelação. A constelação, para que as histórias sejam colocadas de forma mais didática, encenadas, né? De forma mais didática, mesmo que não se saiba muito o que se está encenando. Você vai mais num fluxo, é isso? Num fluxo energético. E quando você abre esse campo de informação e você se coloca ali na representatividade daquele ser, naquele papel, você começa a sentir como aquela pessoa. Porque você se coloca a serviço desse campo. E essa informação, de alguma forma, ela é sentida através do campo. Não é algo que se manifesta na sua cabeça, na sua mente, sim através do seu corpo. É outra inteligência. É interessante isso demais e é nada místico. De novo, não é nada místico. Não. É um mergulho, né, no autoconhecimento, né, Cris? Exato. E que fundamenta realmente, né, assim, um despertar, né, e que nos ajuda a encontrar essa pauta que hoje a gente tanto busca, né, que é a gente quer ser a nossa melhor versão. Né? Mas como ser uma melhor versão, muitas vezes sem resolver essas questões ou entender o seu lugar no mundo, né? Então, não consegue, né? Então isso faz parte, né, de uma jornada de autoconhecimento, assim, muito importante, né? Sim. Quem são hoje, Cris, assim, os principais perfis que te procuram, né, para buscar, né, esse alinhamento, né, para fazer a terapia e para, né, realmente ter esse olhar sistêmico para a própria vida, para a própria história e até se liberar de algumas amarras? Qual é o perfil do teu público hoje, Cris? Bem, o meu perfil é bem amplo, né? Eu atendo diversos tipos de pessoas, mas todo mundo que sente, de alguma forma, que tem algo a ser resolvido e quer se colocar a serviço do sistema, né, procura a constelação. E também porque a constelação hoje ela está sendo difundida em narrativas, por exemplo, de filmes, séries. Muitos filmes, muitas séries, eles usam um pouco do estudo da constelação para colocar isso nos roteiros hoje. Fazer um enredo muito amarrado, né? Por quê? Porque percebe que é assim mesmo que a vida vai se construindo. O que fica mal resolvido lá atrás, muitas vezes, nos visita? Mesmo que não seja diretamente nosso? Exatamente. Vai nos visitar. Então, as pessoas assistem o audiovisual, tá vendo como tudo se encaixa? As histórias da televisão e começam a perceber, naquele filme eu vi que a questão do protagonista era por causa da morte do pai que aconteceu lá atrás. Então, talvez eu tenha alguma coisa porque o meu pai morreu e eu acho que isso não ficou bem resolvido. Aí, será que a constelação pode me ajudar? Pode te ajudar sim. Então, me procuram. Então, são vários tipos de pessoas que sentem no coração que essa terapia pode ajudar, né? São pais de famílias, mães de famílias, filhos que tiveram pais disfuncionais, muitos empresários também, porque a empresa também é um organismo, sistema, né? Um sistema. Então, a empresa não está indo bem. O que será que aconteceu? Principalmente quando aplicar o conceito no ambiente corporativo. Com certeza. Principalmente quando é familiar a empresa, né? Uau!
Porque se manifesta na empresa. Se tem algo na família que está em desordem, essa desordem vai para a empresa, com certeza. Quer dizer, para todo mundo mesmo que está buscando um autoconhecimento, desenvolvimento. E buscando uma saída, um direcionamento. E no seu caso, a questão do xamanismo também se aplica à forma como você orienta isso numa mesa que abre o campo morfogenético, né? Você se utiliza das figuras dos animais, é isso? Exatamente. Porque o que eu faço? Como eu estudo o xamanismo e vivencio o xamanismo desde 2012, para mim, a leitura do campo fica muito mais fácil quando eu trago o xamanismo para o campo. Então, eu uso os arquétipos dos animais dentro da minha metodologia de trabalho. Então, eu uso animais de poder para ser os meus representantes. Porque cada animal, ele traz uma medicina. Então, o animal que você escolhe para representar o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, você, também já tem uma medicina algo. que já diz algo ali. Então, para mim, a leitura fica mais fácil, né? Mas isso tem muito mais a ver comigo do que com a pessoa em si. A pessoa não precisa saber a medicina de animal nenhum. Sim. Inclusive, é melhor que não saiba, porque aí não vai querer, de alguma forma, exatamente, né? Então, é melhor que não saiba. Então, os animais, eles vão me contando também. E também, assim, faz muito tempo que eu trabalho com eles, né? Então, o meu trato com eles já está num fino aspecto ali. Então, eles já me contam muita coisa. Na hora que a pessoa escolhe o animal ali para representar, eu já sei muito mais coisa que ajuda na leitura. Legal, Cris. Você falou, então, do processo de atendimento, né? Da leitura do campo. Exato. Para quem está conhecendo agora, entrando nesse universo, né? Da constelação familiar, da constelação sistêmica, xamânica, né? Como que é esse processo, né? Você recebe a pessoa no seu espaço, né? Que ferramentas você utiliza? Como que é essa experiência de atendimento ou essa vivência, né? A primeira vez no campo aí da constelação sistêmica ou xamânica, na terapia? A constelação sistêmica é uma ferramenta de expansão de consciência. Então, todo mundo que quer expandir um pouco a consciência, a constelação é uma ótima ferramenta que vai te ajudar. Como que eu trabalho no meu processo, que é a constelação sistêmica xamânica? Xamânica é porque eu honro da onde ela veio. Então, eu trago elementos do xamanismo para a constelação. Eu abro uma roda de cura, porque dentro do xamanismo a gente sempre trabalha dentro de uma roda de cura. Então, eu abro esse campo, então quando a pessoa chega já está aberto. Eu trabalho com os 4 elementos da natureza dentro do campo, porque cada elemento guarda uma direção. E eu trabalho com os animais de poder. Então, a pessoa vai chegar, vai estar esse campo montado, e aí a gente vai trabalhar em cima desse campo, né? O campo, ele se estabelece num espaço, que é um espaço vazio, em que essa história vai ser contada, essa narrativa da sua família vai ser contada. Num primeiro momento, você não vai saber o que está acontecendo ali, porque o mais importante é que você sinta. E se você tem a tendência de saber quem é que está representando ali, é aquilo, você tendencia, porque às vezes a dor fala mais alto. Quando você não sabe, é a sua alma que conversa comigo. E a sua alma vai me contar o que está acontecendo ali. E sempre conta, né, Cris? Sempre conta. É uma terapia que tem feito e provocado muitas transformações. Exato. Tem algum exemplo, alguma história que você possa contar de uma transformação muito profunda que essa sua terapia proporcionou ou abriu dentro de uma família, uma história que se resolveu, ou algo que estava muito oculto e foi lançado à luz? O que você pode compartilhar com quem está nos assistindo ou nos ouvindo? Tem muitas histórias, né? São anos de constelação e é normal que a gente abra espaço para que segredos de família sejam abertos e sejam colocados em ordem, porque eu digo que a verdade ela tem vergonha de ficar escondida. Então, quando ela tem a oportunidade de ser manifestada, ela vai ser manifestada. Então, tem vários casos que acontecem coisas muito interessantes na constelação. Eu vou contar um caso que aconteceu há pouco tempo, também porque eu tenho autorização de falar, que eu perguntei se podia ser contado isso e a pessoa me autorizou, então eu vou contar a história de uma moça que veio constelar, inclusive ela é aqui de Piracicaba, achei bem interessante, ela não está aqui em Piracicaba, mas ela é daqui de Piracicaba,
E ela veio trazer uma dor que a filha dela, desde quando nasceu, ela tinha uma dificuldade muito grande de se alimentar. Então, ela não pegou peito. A menina? A menina, a criança, né? A criança está com 2 anos hoje. Não pegava peito. Hoje, até para dar a papinha era difícil. Só queria comer com ela, estava exaustivo. Não comia com vó, não comia com o pai. E aí ela tinha essa dificuldade. A criança não ganha muito peso. E essa mãe estava exausta. Ela falou assim, Cris, já tentei de tudo. Ela toma suplementação e tal. E eu não sei mais o que fazer. Então, eu queria trazer isso para o campo das constelações. Eu peguei e falei, então tá. Então, vamos trazer isso para o campo. Então, a questão era essa filha que não conseguia se alimentar. Sempre tem que ter um tema para você pedir, para facilitar a elucidação dele, né? Sim, exatamente. Porque uma das coisas, existem as ordens da ajuda também, né? Que todo terapeuta tem que trabalhar dentro das ordens da ajuda. Para você ajudar alguém, primeira coisa, a pessoa precisa te pedir ajuda. Se a pessoa não te pede ajuda, você não ajuda. Não dá, né? Porque senão ela não quer receber ajuda. Você vai ajudar para quê? Então, é isso. E a segunda coisa você tem que entender o que é que ela quer ajuda. Então, ela queria ajuda para isso. Você não dá mais. Você dá aquilo que a pessoa precisa. Entende? Perfeito. Você não dá uma ajuda a mais. Nem a menos, nem a mais. Nem a menos, nem a mais, no ponto. E aí, era isso. Quando a gente abre o campo, imediatamente, quando o boneco lá que ela escolheu para fazer a filha, olhava para o chão. Olhava para o chão. Isso, na constelação, mostra que tinha um morto ali. Alguém que já tinha feito a passagem. Tá. Aí a gente traz essa pessoa para o campo e imediatamente a filha começa a chorar muito e olhar para esse elemento. A filha estava junto nessa? Não, Bruno, a filha não precisa estar. O boneco que representava começa a chorar. Entendi. Como que eu sei que o boneco começa a chorar? Porque a mãe estava lá e ela sentia e ela começou a chorar. Só que ela estava no lugar da filha. Perfeito, então, perfeito. Isso se manifestou através da mãe. Então, a mãe começou a chorar, mas era no lugar da filha. E a gente sabia que ela estava olhando para aquela pessoa que estava morta dentro do campo. Daí eu falei, vamos entender se é o campo dela ou se é o campo do pai. Chama a mãe para o campo, ela traz um representante para o campo. A mãe olha para a filha, mas ela não vê a pessoa que estava morta. E ela fica com muita raiva da filha, porque a filha não olha para ela. Ela olhando para a filha, querendo que a filha olhasse para ela, e a filha não olhando, e a filha olhando para o morto. Então, isso, quando o constelador é experiente e está ali bem conectado com o campo, porque para você ser constelador, você precisa entrar nesse estado de meditação, de vazio, né? Eu percebi que não tinha a ver com o campo dela, porque não era com ela ali a coisa. Daí eu trouxe o pai da criança. Quando traz o pai imediatamente entra olhando também para aquela pessoa que tinha sido morta, chorando e dizendo assim, não foi minha culpa, não foi minha culpa, não foi minha culpa, sentindo muita culpa por aquela pessoa que tinha morrido. Aí eu identifiquei o que estava acontecendo ali no campo. Então, a filha estava identificada com a dor do pai pela morte dessa pessoa, certo? Então, essa era a questão do porquê que a criança não estava se alimentando. Aí eu pergunto para a mãe, o seu marido perdeu alguém quem ele gostava muito? Daí, no primeiro momento, ela fala que não. Daí ela fala assim, ele perdeu a avó. Daí eu pergunto como. Daí ela falou assim, no momento em que a gente saiu da onde ela estava morando para ficar um tempo em Piracicaba, que foi o tempo da gravidez dela, o marido saiu da cidade dele, veio para aqui, para Piracicaba, e deixou a mãe com a avó que estava doente. E veio para cá. E a mãe falava para ele, se sua avó morrer, a culpa é sua. E tal, que você não está ajudando e tal. Então, ele carregava isso. Um peso. E quando, no dia, olha só, que eles estão voltando com essa filha para a cidade dele, a avó falece. Eles chegam na cidade, a avó falece. Eles recebem a ligação dizendo que a avó faleceu. E vão para o velório dessa avó. Então, essa dor estava ali no campo e o marido dela não falava sobre isso. E a filha estava identificada. Daí eu perguntei,
Essa avó tinha dificuldade de se alimentar? Na hora, essa mãe se arrepiou. Ela fala tinha. E eu lembro de uma cena, quando eu nem estava grávida ainda, em que eu vi a minha sogra alimentando a mãe dela, e a minha sogra ficava com muita raiva porque a mãe não queria se alimentar. A filha estava trazendo a mesma cena para ela olhar, porque era uma dor que precisava ser trabalhada. Então, através do campo da filha, a gente pôde dar um lugar para a dor desse pai que não conseguiu sofrer, deixar ali o luto dessa avó, que ele amava muito, porque a avó, ele teve grande influência, né, na vida desse homem. E a gente foi trabalhando e desvinculando. Conforme foi se desvinculando, essa avó pôde ir para o mundo dos mortos, porque os mortos querem ficar com os mortos, não com os vivos. Muitas vezes os vivos que ficam puxando a energia desses mortos para o campo dos vivos, e os mortos querem ficar com os mortos. Então a avó também pôde descansar em paz. E essa filha foi se desvinculando do campo do pai. Entende? Que história, Cris. Então foi isso que aconteceu. E são histórias mais comuns do que a gente imagina. Não é uma história mágica. Novamente, não é nada mágico. É algo de vida comum, de dia a dia e de transmissão. Você acha que essa situação com essa menina, por exemplo, ficou porque tinha algo para ser resolvido e o problema ficou porque tinha ainda que se fechar o ciclo? Sim, com certeza. De alguma forma, porque a criança ela é muito sensitiva ao campo. E ela quer trazer a dor dos pais para serem vistas. Então, a criança, até uns 7, 8, até uns 12 anos, tudo que acontece com a criança não tem a ver com a criança, tem a ver com os pais. Os pais precisam olhar para o que eles não resolveram ali. A criança só está querendo trazer algo para ser visto o que está acontecendo com os pais. Entende? Então, se o filho tem dificuldade em aprendizagem, ou tem dificuldade com um coleguinha, ou se, sei lá, não fala, não come... É um espelho de pai e mãe. Com pai e mãe. Exato. É alguma coisa que não foi resolvida ali, que de alguma forma ele está manifestando ali para ser vista e ser ajustada. Faz muito sentido. E nas suas andanças por terapia, você também conseguiu encontrar outras formas de auxiliar e atender esses pacientes. Você também, além da curadoria de conhecimento, além da constelação sistêmica xamânica, você trabalha com Mahalila. Sim. Mahalila, olha que nome diferente. O que é o Mahalila? Eu brinquei no início falando que se a vida tivesse leis, as leis seriam as sistêmicas, o Mahalila é o jogo da vida. Olha o que envelopa essas leis. O Mahalila, ele é um jogo milenar que trabalha com conhecimentos ancestrais indianos, que são os Vedas. Então, é uma ferramenta de autoconhecimento através da espiritualidade indiana. Então, assim, eu brinco que, do mesmo jeito que o Mahalila está para os Vedas, o Tarô está para a Cabala e o I Ching está para o Taoísmo. Então, o tarô, um bom tarólogo, ele estudou Cabala para conseguir ler tarô. Porque o tarô, ele é uma ferramenta que vem da Cabala. Então, tem toda a árvore da vida ali, embutida no conhecimento do tarô. O I Ching tem todo o conhecimento do taoísmo, né? O livro das mutações, né? Então, você trabalha com o taoísmo, quando você vai para uma leitura de I Ching. E o Mahalila trabalha com o conhecimento dos Vedas. Então, como que a gente vai trabalhar isso? O Mahalila trabalha dentro de um tabuleiro que, ao mesmo tempo que é um jogo, é divertido, então a gente tem ali as casas, você vai caminhando por esses jogos. É um oráculo também que vai te direcionar. Eu brinco que você está na frente de um mestre de 2000 anos e você vai conversar com esse mestre, entende? E aí você trabalha dentro do Mahalila. Enquanto a constelação trabalha ancestralidade, raízes, o Mahalila trabalha espiritualidade. A ancestralidade é a sua base. A espiritualidade é o seu guia para a sua vida. Então, o Mahalila é uma ferramenta de direcionamento. Que bonito tudo isso e que possível para um futuro ainda mais feliz, né? A gente está diante da mulher medicina. Isso aí é futuro, né, Pedro? Muito, né? E poder se conectar com essa pauta
realmente muito especial, Cris, porque hoje, né, numa era de rede social, comparações, né, num pós-pandemia, né, a gente percebe realmente que o mergulho do autoconhecimento hoje é um grande despertar, né? As pessoas estão, né, buscando isso com muita dedicação, muita voracidade, porque isso libera, né, de muitos traumas, né? Coloca as pessoas realmente, né, num tempo presente, né, e proporciona, né, uma vida mais leve, mais próspera, né, uma vida, né, mais feliz de fato, né, Cris? Sim. Onde cada um de fato encontra o seu lugar na vida, na própria história, né, encontra o seu sentido mesmo, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, Cris, né? Poder, né, beber nessa fonte para nós aqui encantador, muito rico, emocionante. Muito emocionante gratidão, mesmo. queridos. E na certeza, né, de que todas as pessoas que hoje vivem, né, esses processos desafiadores de autoconhecimento, que buscam isso de maneira muito dedicada, podem se apoiar nesses conhecimentos para resolver algumas questões e principalmente, né, ser, né, encontrar essa liberdade de ser e viver mais livre, né? Então, realmente, Cris, muito especial a pauta, né? E aí queria, né, te fazer uma pergunta, né, assim, um pouco mais direcionada à ação hoje, né? Sim. Como que eu posso, né, eventualmente te encontrar? Quais são os seus canais, né? Como que eu devo me preparar eventualmente para um atendimento? O que eu devo, né, conhecer previamente? Como que, né, que eu devo buscar realmente esse contato contigo para viver essa experiência linda? Se você está ouvindo aqui, você pode me procurar pelo @Cris Matsuoka. Matsuoka é Matsuoka. Matsu significa árvore em japonês. Yoka, um monte. Daí eu brinco que eu tenho uma floresta no meu nome. Matsuoka. Então você pode me procurar em todas as redes sociais por Cris Matsuoka. Lá tem muito conteúdo, onde eu falo do Mahalila, onde eu falo de constelação, onde eu falo de xamanismo, falo de futuros, curadoria de conhecimento. Da curadoria de conhecimento, que é uma metodologia sensacional para quem está querendo criar a sua profissão de futuro, né? Porque as novas profissões estão sendo criadas agora, tem muitas que não existem. Então, é necessário que você crie a sua, né? E também entre em contato com a sua própria medicina. E aí você pode me procurar por lá, né? E que eu vou estar aberta para te atender e te direcionar no seu melhor atendimento, Cris, certo? muito obrigado, viu? Você realmente é inspiradora para nós, né? Que papo, hein, Pedro? Que papo, que joia, né? Quanto aprendizado. Né? Nós vamos sair daqui, né, mais ajustados, né, Bruno? Acima de tudo. E eu posso dizer a você que nos acompanha, que nos assiste, que nos ouve, que já fiz parte dessa... Já participei dessa terapia algumas vezes. Realmente ela transforma, ela é transformadora e elucidadora. Nós queremos agradecer a sua presença conosco nesse podcast que conta histórias. É o CH contando histórias. Eu sou Bruno Chamochumbi e o meu irmão Pedro Chamochumbi. Para nós é uma honra estarmos com você. E nós sempre lembramos que o Labcast é esse espaço que pode te ajudar a criar o seu conteúdo, o seu projeto de podcast, né, Pedro? Pois é, o Labcast é essa estrutura incrível, né, que recebe aqui o Tudo com CH, que é mais do que um estúdio, é uma infoprodutora, né? Então, se você quer produzir o seu curso digital, quer produzir o seu podcast, seu vídeo institucional, seu videocast, seu curso, enfim, toda a estrutura aqui está à disposição para você. Nós temos um suporte, né, de pré-produção, produção e pós-produção para encontrar o melhor canal para divulgar, escalar o seu conteúdo digital e melhorar o seu posicionamento de marca e reforçar a sua comunidade. Então, se você tem conteúdo, vem para o Labcast. Então, continue conosco acompanhando esse conteúdo no seu podcast Tudo com CH. Se é Tudo com CH, é show. Sou eu, Bruno Chamochumbi. E eu, Pedro Chamochumbi, o famoso irmão do Bruno. Tá bom. Desde 1984, viu? Com um corpinho fácil, não, de 2004, que a gente tá muito... Você tá bem, né, irmão?
Tô bem, né? Tá bem, ótimo. Não é fácil aguentar um irmão mais velho desse aqui, né? Então, Quem falou o irmão mais velho? Olha, fica no passei. seu lugar, Não Bruno. Não Olha sai aqui, do seu lugar, não. Não sai, não vai querer ser mais novo se você é mais velho, que dá problema dá no problema campo ali. sistêmico. Aqui, ó, na constelação eu sei o meu lugar. O Pedro tá ótimo ali no lugar dele. E o seu lugar que está conosco, nos ouvindo, nos assistindo, é esse. Estarmos juntos nesta conexão. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima. Cris, muito obrigado. Obrigado, mais uma Cris. vez, querida. Gratidão. Obrigado. Um beijo.